Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós tínhamos algumas questões da apostila sobre o vértice da parábola. Agora a gente vai corrigir as que foram solicitadas, tá? Então, lá na número 2 da página 48, nós temos uma questão de verdadeiro ou falso. Na letra A diz assim: a função, deixa eu pôr para cá, a função de reais em reais definida por x ao quadrado menos 4x mais 4 tem 2 zeros. Quem seriam esses zeros da função? x1 e x2? Isso, x1 e x2, ótimo. Então, nós vamos ter que calcular Bhaskara. Quando a gente calcula Bhaskara, então nós igualamos a nossa função a zero. Então, vamos copiar a função e igualar a zero. Então, o que a gente vai calcular aqui primeiro? O delta. Então, delta é igual a b ao quadrado, nosso b vale menos 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Então, relembrando, a é o númerozinho que acompanha o x ao quadrado, como não aparece nada, a gente diz que é 1. O b é o número que acompanha o x, e o c, aquele que está sozinho. Então, nosso delta vai ficar 16 menos 16. Então, o nosso delta vai dar 0. Quando a gente falou a respeito de delta, eu já falei para vocês que quando o delta for 0, a gente vai ter apenas uma raiz. Mas vamos continuar a continha para mostrar para vocês como isso é verdade. Então, vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, que já nem precisa aparecer porque o delta é 0, mas eu vou pôr aqui passo a passo. Sobre 2 vezes a. Então, esse x vai dar quanto? Menos com menos fica mais. Então, mais 4. 2 vezes 1, 2. Raiz de 0 é 0, ele sumiu. Então, quantas raízes essa função tem? Ele tem apenas um zero. Por que chama de zero? Porque é aquele valor onde a gente vai cortar no nosso gráfico. Os zeros da função, deixa eu abrir aqui. Os zeros da função sempre são aqueles pontos onde y é 0 e o x vai cortar o gráfico. Então, olhando aqui, no nosso arquivo da aula passada, nós temos o x1 e o x2, que são zeros da função. Isso quando a gente conseguir calcular a Bhaskara completa. Ali o nosso delta deu 0. Então, esse ponto de 0 da função vai estar exatamente sobre o nosso eixo x, ok? Então, ele tem apenas um zero. A letra B. O gráfico da função g, reais para reais, definida por então, vamos copiar aqui, menos 2, x ao quadrado, mais 5x, menos 2. Intersecta
o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2. Então, ele está dizendo que quando o nosso x é 0, o nosso y vai dar 2. Será que isso é verdade? Uma forma de a gente calcular é colocar 0 no x. Então, onde tiver x, eu vou pôr 0 para saber se a nossa resposta vai dar realmente 2. Então, isso aqui é como se a gente tivesse y, tá? Então, o y, quando o nosso x for 0, o nome desse y vai ser g de 0, vai dar, aqui cancela, menos 24. Então, quando o nosso x é 0, o nosso y vai ser menos 24. Então, tá falsa. Então, o nosso ponto teria que ser 0 e menos 24. Ô, prof, eu acho que não tá aparecendo a conta que a prof tá fazendo. Eu esqueci de compartilhar. Obrigada. Esqueci de mudar o meu arquivo do Word. Aqui, ó. Agora tá, né? Sim. Então, ali, peguei a função g, onde tinha x eu coloquei 0, e a resposta deu menos 24. Então, quer dizer que quando o meu x é 0, o meu y vai ser menos 24 para essa função. Então, a letra B também está falsa. A letra C. Se a função real de variável real definida por... Já vou copiar aqui a função. Se a gente está trabalhando x e y, esse m tem que ser um número. Então, diz assim. Tem um único zero, então m é igual a 8. Se ela tem um único zero, quer dizer que o nosso delta tem que dar 0. Para ter um único zero. Aqui, ó. Para ter um único zero da função, a nossa parábola tem que ser, quando for voltada para cima, com o vértice sobre o eixo x, que vai ser o mesmo ponto que o zero, ou voltada para baixo, nós vamos ter aqui o ponto de máxima, onde o vértice da parábola e o zero da função coincidirão com o mesmo ponto, ok? Então, se a gente colocar m igual a 8, vai ficar x ao quadrado menos 8x. Opa. M igual a 8 vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16. Para a gente calcular o zero, nós temos que igualar a zero, ou seja, o nosso y é zero. Como que vai ficar o nosso delta? O nosso delta vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 16. 8 ao quadrado, ou menos 8, fica 64. 4 vezes 16, fica 64. Certo? 64 menos 64 dá 0. Então, já sabemos que vai ter só um zero. Ah, não lembro que quando delta é zero tem só um zero da função. Continuamos a continha. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Raiz de 0 é 0, menos com menos fica mais, 8 dividido por 2 é 4. Achei apenas um x quando eu resolvi Bhaskara. Então, 4 é o meu zero da função. Então, o meu zero da função vai ser o ponto 4 com 0. O zero da função é sempre aquele ponto em que o y é 0. Então, para essa função ali, nós temos apenas um ponto. Ok? Agora, a letra D diz assim: o vértice da parábola, que representa a função. Então, vamos copiar a função. Eu pulei alguma, né? Ah, não. Pulei a letra D. Isso. Se m de 8, se m é igual a 8, então a função tem um único zero. Ah, a letra C é falsa por quê? Porque para ter um único zero, o m não necessariamente precisa ser igual a 8, ok? E sim, quando for 8, vai ter só um zero, mas não necessariamente precisa ser 8. Então, a C e a D tá respondida juntas. Que elas são meio parecidas, eu já ia pulando. Então, a C e a D estão aqui. Agora, vamos para a letra E. Então, na letra E, nós temos uma função f de x do seguinte tipo: x ao quadrado mais 6x mais 8. E o vértice da parábola que representa a função é o ponto de ordenada máxima. Então, esse vértice da parábola vai ser o ponto de ordenada máxima da nossa função. Pessoal, como que a gente vai saber se é ponto de máximo ou de mínimo? Se nós temos uma função em que o nosso A é positivo, nós sabemos que a nossa parábola vai ser voltada para cima, certo? Então, deixa eu fazer mais ou menos aqui uma parábola. Aqui vai ser uma parábola desse jeito aqui. Então, o nosso vértice da parábola vai ser a pontinha dela. É o ponto mais de baixo, então é o ponto de mínimo. Ah, professora, eu não lembro como ver A positivo, A negativo. Simula um gráfico, faz uma tabelinha, vai substituindo 0, 1, 2, e daí tu vai conseguir montar a tua parábola e vai verificar se ela vai ter ponto de mínimo quando ela estiver sorrindo ou ponto de máximo quando ela estiver voltada para baixo, ok? Então, aqui, A positivo, ela é voltada para cima, então a gente tem ponto de mínimo e não ponto de máximo, ok? Ok. Vamos para número 4. Nós temos a função f de x é igual a menos 2x ao quadrado
mais 4x mais 6. E ele pede o seguinte: qual o valor da função se x é igual a 0? Então, vamos copiar aqui a nossa função. X menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Quando x é igual a 0, então, onde tiver x, nós vamos pôr 0. Então, vamos copiar de novo a mesma função. Onde tem x, eu vou colocando 0. Então, f de 0, 0 ao quadrado é 0, vezes menos 2 é 0. 4 vezes 0 é 0, sobra o 6. Então, quando o nosso x é 0, a nossa resposta é 6. Ou seja, nós vamos ter o ponto 0 em x, 6 em y. Ok? Então, é outra forma de representar. Agora, ele pede para o x igual a 4. Então, agora, em vez de pôr 0, eu vou pôr 4. Então, onde tiver x, eu vou substituindo por 4. Então, f de 4 menos 2 vezes 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16, mais 6. F de 4 é igual menos 16, menos 2 vezes 16, menos 32. Mais 16 mais 6 fica mais 22. Então, f de 4 menos 32 mais 16 menos 10. Ok? Quando ele dá o x, é só substituir no lugar de x. Agora, ele pede para determinar os zeros da função. Os zeros da função é quando a gente tem a nossa função cortando o eixo x. Então, a gente pega a nossa função e iguala a 0. O nosso y, a nossa resposta, tem que dar 0. Para quais valores de x nós vamos ter y igual a 0? Então, vamos lá. Resolvemos básico. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta vai ficar 16, menos 4 vezes menos 2 fica mais 8, mais 8 vezes 6, 48. Então, o delta vai ficar 64. Segunda parte de Bhaskara. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, que é menos 2. Então, o nosso x vai ficar igual a menos 4, mais ou menos raiz de 8, dividido por menos 4. Agora, nós vamos ter uma hora x1, outra hora x2. Então, o x1 x1
vai ficar menos 4 mais 8 sobre menos 4. Isso vai dar menos 4 mais 8 sobra 4, dividido por menos 4. Mais com menos fica menos, 4 dividido por 4, 1. E agora nós vamos fazer o x2. O x2, então, vai ser menos 8, então vai ficar menos 4 menos 8 dividido por menos 4. Menos 4 menos 8 fica menos 12, dividido por menos 4 fica 3. Menos com menos fica mais, 12 dividido por 4, 3. Então, quais são os zeros da função? Menos 1 e 3. Porque a gente vai ter os pontos menos 1 com 0 e 3 com 0. É os pontos onde a gente vai cortar o nosso eixo X, onde a curva da parábola vai passar sobre o eixo X. Qual é o vértice da parábola que representa a função? Agora veio falando do vértice, que é o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu duas fórmulas para calcular o vértice da função, certo? Alguém lembra? Menos B dividido por 2A e menos... Não, não é menos B. Não lembro. Daí o outro é menos delta dividido por 4A. Então, vamos lá. Deixa eu só conferir também, que eu não tenho certeza se é menos ou não. Vou pegar aqui na apostila de vocês. É menos e menos. As duas vezes é menos. Então, tem duas fórmulas de calcular. Se a gente achar o x-vértice, a gente pode substituir ele na equação e achar o y-vértice, ou nós podemos aplicar sempre a formulazinha. Então, vamos lá. Nós vamos ter que x-vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, o x-vértice vai ficar menos, quem que é o b? 4. 2 vezes a, que é menos 2. Então, o nosso x-vértice vai ficar menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos fica mais. Então, o nosso x-vértice fica 1. Agora, é o y-vértice. O y-vértice y-vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y-vértice, o delta nós já calculamos na letra B, que é 64. O a é o valorzinho que acompanha o x ao quadrado, é menos 2. Então, o y-vértice vai ficar menos 8 embaixo,
menos 64 em cima. Então, quanto que vai dar o nosso y vértice? Menos com menos fica mais. 64 dividido por 8 fica 8. Olha a outra forma. Chama o x-vértice. Basta pegar nossa função e no lugar do x nós colocar o valor do x-vértice. Então, vai ficar o y-vértice vai ser igual menos 2 vezes o x-vértice mais 4 vezes o x-vértice mais 6. Então, o y-vértice vai dar menos 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, fica menos 2, mais 4 mais 6. Então, o y-vértice é 8. Então, temos duas formas de encontrar o y-vértice, ok? E agora ele pergunta qual é o conjunto imagem da função. Então, quando a gente fala de conjunto imagem, nós analisamos as possíveis respostas. Então, vai ser o y, e ele vai pertencer aos números reais, tal que, se o nosso A é negativo, a nossa parábola está voltada para baixo, certo? Ela é nesse sentido assim. Então, nós temos o ponto de máximo, aqui está o nosso vértice, e as nossas possíveis respostas vão ser daqui para baixo. Então, vão ter que ser menor ou igual ao nosso y-vértice. Então, y vai ser menor ou igual a 8. Se o nosso A fosse positivo e a nossa parábola fosse voltada para cima, esse sinal aqui a gente teria que inverter. Então, quem determina o sentido do maior, igual, menor ou igual, é se a parábola está voltada para cima ou para baixo. E aqui sempre vai ser o y-vértice. Ok? Então, para fechar a correção da página 48, também me pediram a número 5. A parábola na figura abaixo tem vértice no ponto menos 1 e 3. Então, o ponto aqui vai ser um ponto de máximo, porque ele está no topo. Onde o x for menos 1, nosso y é 3. E a função quadrática é desse tipo aqui, onde a gente não sabe que número é A, B e nem C. Então, vamos descobrir, porque ele quer o valor de A mais B. Então, como é que a gente vai resolver? A gente tem uma função quadrática e a gente sabe que quando o nosso x é 0, o nosso y é 2. Então, a gente tem os pontos 0 e 2 e menos 1 e 3, certo? Então, quando for 0 e 2. Então, quando o nosso x for 0, a nossa resposta vai ser 2. Logo, o nosso C é igual a 2. Tá, mas a gente quer A e B. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que a gente tem é o vértice da parábola.
como a gente estava acostumado a fazer. Então, aqui nós vamos ter menos 1. Aqui, menos 1. Aqui nós vamos ter 2, e isso vai dar 3. Então, aqui, menos 1 ao quadrado fica 1, vezes A. Menos 1 vezes B fica menos B. É igual, passei o 2 positivo para o outro lado, ficou negativo. 3 menos 2, 1. Mas ele não quer o valor de A menos B, ele quer o valor de A mais B. Então, nós conseguimos encontrar alguma coisa? Não. Nós conseguimos encontrar que A vale 1 mais B. Então, nós vamos ter que ir para a fórmula de x vértice e y vértice. Então, nós temos que x vértice vale menos 1. O B a gente não sabe. E o A gente pode substituir por 1 mais B. Certo? Então, resolvendo isso, menos 1 é igual. Em cima só tem menos B, e embaixo a gente tem uma multiplicação de parênteses. Então, faz chuveirinho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes B, 2B. Passamos esse para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar menos 1, que multiplica todo mundo que está lá embaixo. Então, aqui vai ficar menos 2, menos 2B. Vou passar já o B, que está negativo, para esse lado, e não sobrou ninguém. Letra para um lado, número para o outro. Menos 2B mais B fica menos B. É igual, o menos 2 passa para o outro lado, fica mais 2. Então, o nosso B vale menos 2. Se o nosso B vale menos 2, o nosso A vale menos 2. O A vale menos 1. Então, quando a gente fizer A mais B, nós vamos ter menos 1 menos 2, que dá menos 3. Resposta letra A. Ok? Além dessas da página 48, foi solicitada lá na página 50 a número 3. Então, diz assim: quais os valores de m e n para que o vértice da parábola que representa a função definida por f de x, 2x ao quadrado, menos n mais 2x, mais n menos 5, seja o ponto 2 e 7. Então, o que ele quer nessa questão? A gente precisa descobrir que número que representa o m e o n. Aqui ele deu um ponto só, então nem tem como a gente ir substituindo como eu fiz aqui. Então, nós vamos direto para as fórmulas de x vértice e y vértice. Por quê? Ele deu o x vértice e ele deu o y vértice. Então, o meu x vértice vale quanto? 2. O meu B vale menos. Então, menos com menos fica mais.
m mais 2. E o meu a vale 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Passo para cá multiplicando. 2 vezes 4 é igual a m mais 2. 2 vezes 4 é 8. É igual... Já vou passar o 2 para esse lado também. É igual a m. Então, logo, o nosso m vale 8 menos 2, 6. Agora, podemos calcular o nosso n. Como? Substituindo na fórmula ou no na nossa função, melhor dizendo, não fórmula.